Ele me deu vida, Ele me deu a vida da igreja. Irmãos, eu não queria estar em outro lugar, mesmo que alguém me pagasse para algum show muito especial, ou assistir a algum jogo importante de futebol, ou qualquer outro espetáculo, ou me convidasse para estar em outro ambiente, eu diria que eu não trocaria a vida da igreja por nada. Vocês são bem-aventurados. Além de estarem na vida da igreja, vocês estão nesta conferência, onde a palavra está sendo liberada e vocês estão desfrutando de tanto espírito, de tanto resultado do labor de vários irmãos, de oração que está por trás, toda a palavra que o Senhor está nos ministrando. Eu quero dizer para vocês que há outras pessoas que não estão aqui, estão tendo oportunidade de ouvir essas mesmas palavras, embora à distância, mas estão podendo desfrutar graças à transmissão que o Instituto Vida para Todos está fazendo. Nós recebemos de um ouvinte e ela mandou um áudio para nós que nos comoveu tanto, e lá dos Estados Unidos, e depois nós também recebemos outro vídeo de uma jovem que está em Londres, Inglaterra. Eu vou passar aqui, só leva poucos minutos, para vocês darem valor a tudo isso que vocês estão presenciando e desfrutando. Dá para passar? Como eu estou cheia de gratidão, Joel, pela conferência, por tão longe eu estou, mas eu estou podendo ouvir cada mensagem, ouvir cada palavra dos irmãos. Puxa, meu irmão, assim como o meu coração está cheio de gratidão, que ainda tão longe eu posso estar junto desse falar atual. Hoje o meu coração chora, né? Porque não só os irmãos aí estão desfrutando, mas também nós aqui, eu, Paulo, a Kézia, nós também estamos junto com os irmãos desfrutando desse mesmo falar. Ô irmão, agradeça aí aos irmãos do Instituto Vida para Todos por nós. Agradeça, diga a eles que o nosso coração é de gratidão. Estamos ouvindo tão bem as mensagens, estamos sendo supridos. Oh, Senhor Jesus, Senhor, abençoa esses irmãos. Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Oh, Senhor Jesus, obrigada, irmão Joel. Não me contive, eu tive que compartilhar essa alegria com o irmão. Amém. Amém, irmãos. Eu gostaria muito de agradecer a todos os irmãos responsáveis pelo Instituto Vida para Todos, que tem disponibilizado as mensagens online, e também os irmãos da Igreja em Mari, que têm disponibilizado algumas das mensagens pelo YouTube, e tem possibilitado a gente acompanhar a conferência de jovens, ainda que de tão longe, e poder desfrutar também da mesma palavra que vocês estão desfrutando durante essa semana. São 15 anos de conferência de jovens e é difícil para mim não estar aí junto com vocês. Eu amo a vida da igreja e isso ninguém me tira, assim. Apesar de a gente não estar reunido aí junto com os irmãos, todos os irmãos aqui de Londres, nós somos um com os irmãos aí, e isso é o que nos mantém firmes, o que nos mantém encorajados, é saber que nós somos um, e que nós estamos na vida da igreja prosseguindo nesse caminho juntos, que é um caminho que vai nos permitir ser vencedores. Um abraço e que vocês continuem desfrutando muito dessa conferência. Louvado seja o Senhor, amém. Você não está grato de estar aqui? Ó Senhor Jesus,
Eu estou muito alegre de poder estar nesse ambiente, nesse ecossistema, né, que é o nosso ecossistema, graças a Deus. Eu ainda quero começar essa palavra usando Efésios capítulo 2, que ontem nosso querido irmão Esdra, ele começou a ler no capítulo 2, e ele nos alertou que essa palavra, ele vos deu vida, não há no original, e o versículo 1 começa: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas, aleluia, que nós temos um mas. Você gosta desse mas? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele me deu vida. Irmãos, Deus sabe, e assim o homem foi criado para receber a vida de Deus. Porque Deus sabe, como é seu fabricante, que sem a vida de Deus, o homem criado não funciona. Portanto, quando Deus criou o homem, lá no jardim do Éden, Ele formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Deus, Ele criou o homem em 3 partes. O sopro dele se tornou o nosso espírito. E quando o sopro entrou, nosso espírito foi formado, nós nos tornamos uma alma vivente. E o nosso corpo biológico passou a funcionar. Então nós temos o espírito humano, nós temos a alma e nós temos o corpo humano. E a nossa alma é a nossa personalidade, é a nossa identidade. Então você tem a sua alma que Deus lhe deu. Eu tenho a minha alma que Deus me deu. E Deus deu a cada um de nós uma alma, e uma alma diferente uma da outra. Deus é muito grande. Deus criou bilhões de homens, sendo que não há um igual ao outro. Não há um fisicamente igual ao outro, não há um em alma igual ao outro. Cada um é diferente. Você é único nesse universo. Nessa terra, você é só você. De Deus, assim fez questão de criar cada um de nós. Cada um de nós faz diferença para Ele. Cada um de nós é importante para Ele. Assim, Ele nos fez. Não é maravilhoso? Deus também deu à nossa alma um livre arbítrio. Nós podemos ter liberdade em escolher, principalmente escolher Deus para ser a nossa vida. Por isso, eu vou pedir para vocês abrirem então Gênesis 1, para eu não ficar falando e vocês terem que acreditar na minha palavra. Então Gênesis, vou ler Gênesis 2 para ganhar tempo. Gênesis 2,
versículo 7, eu já li. Versículo 8 diz que Deus plantou um jardim no Éden e pôs nele o homem que havia formado. E 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, Ele criou o homem, Ele já pensou no ambiente que o homem viveria, Ele já pensou no alimento que sustentaria o corpo do homem, e Ele já pensou no centro do propósito de Deus ao criar o homem, que é lhe dar vida. Então Ele plantou um jardim no Éden, e no meio do jardim Ele pôs a árvore da vida. Então Deus, Ele quer ser o nosso provedor. Deus, Ele quer prover ao homem tudo que o homem precisa. E Deus pode fazer isso. Deus é o único que cria do nada. Ele faz existir as coisas que não existem, porque Ele é o Criador, Ele é o originador. Então tudo que o homem precisasse, Ele poderia criar, Ele poderia prover, Ele poderia dar ao homem. Mas Ele quer dar ao homem principalmente a sua própria vida. E a vida no homem faria toda a diferença. Cumpriria o propósito pelo qual Deus criou o homem. Mas Deus, sendo grande, Ele também plantou no jardim uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sempre, desde jovem, questionava Deus. Por que Ele permitiu que essa árvore estivesse no jardim do Éden? Se não estivesse, nós não estaríamos nessa tragédia de viver em conflitos com o pecado, com a maldade, né? Com a violência aqui na terra e com a injustiça, a corrupção. Mas, irmãos, Deus é grande. Deus nunca força a sua criatura a fazer o que não quer. Ele te dá a liberdade de escolha. Só que você precisa escolher bem. Ele avisa o que não escolher. Ele falou para Adão para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que comer, ele morreria. Todavia, a serpente, muito sagaz, aproveitou-se em que Adão não estivesse dando cobertura, guardando o jardim, foi até a Eva, e a Eva foi convencida pela serpente, e quando olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal, depois da conversa ardilosa da serpente, ela viu que a árvore era agradável à vista, boa para alimento e também desejável para ter entendimento. Porque a serpente havia dito à mulher que Deus, na verdade, estava escondendo algo ao homem. Porque no dia em que o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem seria como Deus, conhecedor do bem e do mal. Em outras palavras, o homem poderia rejeitar Deus. O homem não precisaria mais de Deus, porque o homem teria toda a habilidade que Deus tem, de discernir o bem do mal. Foi o grande engano. E a mulher comeu e deu ao seu marido. Irmãos, a partir daquele dia, uma grande tragédia aconteceu aqui na terra. O homem caiu. Romanos 5, versículo 12, fala o quê?
Quem conhece esse versículo? Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, todos acharam? Então vou esperar um pouco. Quando você achar, grita. Oh, aleluia. Pronto. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Hoje de manhã nós ouvimos que Deus ama a presença do homem. Deus, você não sabe como Deus anela você, como Deus quer estar com você, como Deus gosta que você o busque, você ame a sua presença, porque Deus ama a sua presença. Mas um dia, Adão desapareceu e Deus ficou desesperado e perguntou: onde estás tu? Ou onde está você, Adão? O pecado afasta o homem de Deus. No dia em que o homem transgrediu contra a ordem de Deus, que disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no homem. E o pecado afasta o homem de Deus. Então esse é o primeiro problema do homem. Todavia, este versículo diz: não só o pecado entrou no mundo, mas pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Irmão, nós achamos que a morte é uma coisa meramente uma consequência do pecado. Todos morrem, ou quando, espiritualmente falando, eu peco, eu sinto uma morte espiritual. Mas eu quero dizer, alertar uma coisa ainda mais séria. Mais séria. Deus, Ele estabeleceu uma ordem nesse universo. Deus, Ele é a autoridade máxima, absoluta desse universo. Porque tudo foi criado por Ele, não é assim? Ele, com a palavra, Ele mantém com o poder da sua palavra toda a ordem desse universo. Imagine, esse universo está estruturado pela autoridade de Deus. E no dia em que o homem criado por Deus, para receber a vida de Deus, no lugar de receber a vida, a serpente engana o homem e vai contra a ordem de Deus e recebe de uma outra fonte. Quando o homem sai da ordem estabelecida por Deus nesse universo, o homem acaba indo para uma outra fonte. Irmãos, essa outra fonte vem de uma autoridade clandestina. Quem é essa autoridade clandestina? É aquele arcanjo que queria ser igual ao Deus Altíssimo. Vocês se lembram de Isaías 14? Vocês se lembram de Ezequiel 28? Ele queria ser igual ao Deus Altíssimo. E Deus então o lançou por terra. Então ele estabeleceu nesse universo uma autoridade paralela à de Deus. Uma autoridade clandestina. E a autoridade de Deus, irmãos, visa Deus dar vida ao homem. E a autoridade clandestina de Satanás visa dar morte ao homem. É simplesmente isso. Então, não é só uma questão que o homem transgrediu contra a palavra de Deus e caiu em pecado
coitadinho de nós, temos que resolver o problema do pecado do homem. Não, o homem ofendeu a autoridade estabelecida por Deus nesse universo. Quando nós vamos contra a autoridade de Deus, irmãos, nós só podemos estar nessa outra linha da autoridade clandestina de Satanás. O resultado, irmãos, é a morte. Portanto, não só temos um problema de pecado, nós temos um problema muito mais sério, problema com a autoridade de Deus. Então agora, vou convidar vocês a lerem Efésios 2 de novo, vocês vão entender melhor. Efésios 2. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Os irmãos entenderam que agora vocês estão viajando no tempo. Quando o homem foi contra a ordem de Deus, o homem passou a estar sujeito a essa outra linha de autoridade clandestina. E nessa outra autoridade clandestina de Satanás, há um curso, está sujeito ao curso desse mundo, né? Então você é obrigado a seguir esse curso do mundo. É por isso que você andou dessa maneira, né, antigamente. E agora, segundo o príncipe da potestade do ar, quer dizer, não sei se vocês sabem que aqui no ar existem autoridades das trevas, príncipe que ajuda Satanás a controlar essa autoridade clandestina. E nós todos estávamos debaixo dessa potestade, desse poder, dessa autoridade, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O problema é muito mais sério do que pecado, é desobediência e contra a autoridade de Deus. Em outras palavras, irmãos, nós fomos tirados da autoridade de Deus, nós somos desencabeçados de Deus. O homem então ficou totalmente sem direção, mas sob controle da autoridade das trevas, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Romanos 1. Vocês têm paciência de ouvir um pouquinho isso? Mostrar um pouco o pano de fundo? Romanos 1. Fala assim, versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Sabe o que significa isso? Significa que o homem tem consciência de que Deus é Deus. O homem tem conhecimento de que Deus deveria ser o único a ser venerado, deveria ser o único a ser obedecido, a única linha de autoridade nesse universo. Mesmo o homem tendo conhecimento de Deus, mas aqui diz, não o glorificaram. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, o homem, ele se julga sábio, mas ele está fora da linha da autoridade de Deus, fora da linha do encabeçamento de Deus. Ele pode se achar sábio, mas ele tornou-se louco. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de Deus corruptível, bem como de aves,
quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 28 fala a mesma coisa. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Que é desprezar o conhecimento de Deus? O homem deveria estar debaixo da autoridade de Deus, e o homem preferiu não estar. O homem preferiu seguir a Satanás, ficar na linha da autoridade clandestina. Então Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja. Enquanto eu vou falando esses termos, veja se você consegue associar a nossa sociedade. Inveja, homicídio, contenda, há contenda entre nós, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecido de Deus, não quer nem saber de Deus. Se alguém falar de Deus para mim, eu fico contrariado, fico aborrecido. Insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Não é a geração que vivemos? Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Irmãos, o homem caiu nessa situação miserável. Não tem solução para o homem. Porque Deus, assim que Adão e a Eva caíram, logo em seguida vem a história de Caim. Por inveja, matou Abel. Primeiro homicídio entre os homens. Aí quando chega em Gênesis 6, versículo 3, você consegue achar na sua Bíblia? 6:3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. O homem se tornou carnal. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Versículo 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Irmão, pela primeira vez, Deus se arrependeu de ter feito o homem, porque o homem caiu numa situação que aparentemente não há solução. Quando chegou no capítulo 11 de Gênesis, surgiu a história da Torre de Babel. E o homem então se juntou para fazer uma torre cujo topo alcançasse o céu, e com o objetivo de propagar o nome do homem. Naquele tempo surgiu um grande homem na antiguidade. O nome dele era Nimrod. Ele era da linhagem de Cã. E o homem queria exaltar o nome de homem, esqueceram totalmente de Deus, de exaltar o nome de Deus. Irmão, foi nesse pano de fundo
capítulo 12 de Gênesis, Deus foi chamar um homem. Quem Deus chamou? Deus chamou a Abraão. Vamos abrir em Gênesis 12? Ora, disse o Senhor a Abraão, versículo 1, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Finalmente deu um pouco de esperança para o homem e também para Deus. E depois disso, eu vou contar a história mais rapidamente, correndo, fazendo, passar a alta velocidade. Vocês sabem que de Abraão, então, veio um povo. Esse povo chama-se o povo de Israel. Esse povo todo desceu como uma família de Jacó para o Egito, por causa da fome da época. E ali esse povo se tornou forte e poderoso, porque vivia na melhor terra, a terra de Gósen, no Egito. Todavia, irmãos, vocês sabem que quando nós estamos prosperando materialmente, vivendo bem no nosso bem-estar, na nossa vida tranquila, nós geralmente esquecemos de Deus. Deus então permitiu surgir um faraó que não conhecia José e passou a oprimir o povo. E o povo clamou a Deus, Deus levantou a Moisés para tirar esse povo do Egito. Vocês se lembram dessa história, certo? E esse povo foi tirado com um braço poderoso de Deus. Foi ou não foi? Vocês conhecem a história das 10 pragas? O Senhor, Faraó não queria deixar o povo ir, mas Deus, com seu braço poderoso, tirou o povo do Egito. Ainda assim, um exército de Faraó queria perseguir o povo, e o povo desesperado iria todo perecer, mas Deus providenciou que abrisse a água do Mar Vermelho. Aleluia! O povo de Deus passou o mar, leito seco, e chegou do outro lado. E o exército de Faraó também perseguiu o povo para dentro do leito do Mar Vermelho. E quando Moisés estendeu a vara de novo para as águas do mar, e as águas do mar se fecharam. E ali ficou todo o exército de Faraó, tipificando, irmãos, que na cruz Deus fez morrer o mundo para nós. E nós hoje, através de crer no Senhor Jesus e passarmos pelo batismo, nós estamos separados do mundo e somos salvos desse mundo. Não é maravilhoso? Aleluia! Deus então finalmente tem um povo. Uma esperança começou a pintar no coração de Deus. No meio desses povos, só havia maldade, violência, pecado, mas Deus finalmente agora conseguiu um povo. Em Êxodo 19, Deus disse para eles que queria o quê? Vamos dar uma olhada rapidamente. Êxodo 19, versículo 4 diz: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês vão ser a minha propriedade peculiar. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Porque eu sou santo, o meu povo é santo. Vocês serão uma nação santa.
são estas palavras que falarás aos filhos de Israel. E Deus então passou a dar os 10 mandamentos. Não é maravilhoso, irmãos? Agora tem outro cenário. Aquela situação da maldade dos homens, sem esperança para Deus de mudar a situação. Agora Deus conseguiu um povo, aleluia. Mas irmãos, não durou 40 dias essa situação. 40 dias, por 40 dias, Moisés subiu ao monte. Você sabe por que Moisés subiu ao monte? Porque Deus estava conversando com Moisés diante do povo, no monte Sinai, com relâmpagos, com trovões, com vozes como de trombetas. E o povo disse, não suportamos isso. Moisés, não aguentamos Deus falar desse jeito conosco. A gente fica todo com medo, atemorizado. Tal. Vai num lugar tranquilo, fale com Deus, a gente acredita. Vai falar com Deus. A gente não precisa presenciar tudo isso não, tal, e depois você vem e conta para nós, e nós vamos fazer tudo que o Senhor falar. Vocês sabem que foi assim que Moisés subiu ao monte? Porque o povo estava com medo de ouvir Deus falar daquele jeito, com um clangor de trombetas, trovões, relâmpagos. Não. Aí Moisés então subiu, Monte Sinai, por 40 dias, enquanto Deus dava as leis. Só que quando chegou no final desses dias, Deus disse a Moisés, desce depressa, porque o povo já se corrompeu. E o povo construiu um bezerro de ouro, e dizendo que aquele eram os deuses que os tiraram do Egito. Irmãos, a esperança de Deus durou muito pouco. 40 dias. 40 dias. Cadê o meu povo santo? Cadê o povo reino de sacerdotes? Cadê aquele povo que falou que tudo que o Senhor falou nós faremos? Irmãos, o homem não é confiável. Encurtando a história, durante toda a travessia do deserto, o que você lembra da história do povo de Israel no deserto? É murmuração. Faltou água, murmuraram. Faltou comida, murmuraram. Queriam comer carne, queriam comer pepinos, melões, alho silvestre do Egito. Quer dizer, esse povo só sabe murmurar, só foi rebelde contra o Senhor. Eu estou certo ou não estou certo? Ou a minha Bíblia é diferente da sua? Irmãos, isso mostra, irmãos, que eu e você somos esse homem que não tem como Deus mudar a gente. A maldade entrou demais em nosso coração. Você vê assim ou não? E depois esse povo, pela misericórdia de Deus, entrou na terra boa de Canaã. Deus repartiu a terra entre si, não é assim? Só que logo em seguida veio o tempo de juízes, uma confusão. Todo mundo fazia, cada um fazia o que bem entendia do seu coração. Não tinha encabeçamento de Deus. Aí surgiu Samuel, pediram rei, vieram os reis. Os reis, irmãos, Saul foi o primeiro rei, humilde e modesto, mas quando passou a mandar, fez o que queria, o que não obedeceu à voz do Senhor para matar Amaleque e também o rei Agag e tudo que possuíam. Então, irmãos, o homem não tem jeito. Aí Deus levantou Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus foi com ele, conquistou terras, mas quando deu-lhe prosperidade, ele pecou. Pecados hediondos. Se arrependeu, Deus ainda usou seu filho Salomão, construiu o templo, e daí para frente, irmãos, o reino de Israel se dividiu em dois. Reino de Judá, reino de Israel. Reino de Israel, todos os reis praticamente fizeram o que era mal perante o Senhor. E Deus permitiu que os assírios os levassem para a terra dos assírios. E o reino de Judá, alguns reis foram bons, mas outros não. E Deus permitiu
o cativeiro babilônico. E assim, irmãos, terminou. Assim acabou o reino. 70 anos depois, Deus permitiu, através do decreto do rei Ciro, eles voltassem para restaurar a terra deles, Jerusalém, e reconstruir o templo. Mas mesmo assim, pergunto, como termina a sua Bíblia, o Antigo Testamento? Como termina o Antigo Testamento? Termina com os profetas alertando ao povo. Alertando, e o povo não dando ouvidos para Deus. E no final, irmãos, o que acontece? Apenas você vê o povo de Judá, os israelitas, tentando preservar sua cultura e religião, dispersos nos países, através de sinagogas. Se tornou uma religião morta. Vamos embora. Não tem solução para o homem. Não tem jeito. Eu e você somos ruins mesmo. Por natureza. A maldade. Tudo isso, irmão, não é só pecado. Tudo isso porque nós saímos da linha da autoridade de Deus. Acabou a reunião. Não tem mais solução. Né? Provavelmente, os principados e potestades que auxiliam Satanás devem ter até zombado de Deus. Que Satanás conseguiu corromper tanto o homem, corrompeu o íntimo do homem, corrompeu o coração do homem, que nem Deus tem como salvar esse homem. Mas quando chegou o Novo Testamento, veio Cristo. Aleluia. Colossenses 1, como diz. Colossenses 1. Deus tinha uma carta na manga. Ele não mostrou para Satanás, não mostrou para os principados e potestades, ele não mostrou para ninguém. Ele esperou vir Cristo. Ele enviou o seu próprio filho. E quando o seu filho veio, realizou toda a obra que Deus pediu para que ele realizasse. Ele foi vitorioso. Ele foi o homem, o único homem, irmãos, que venceu tudo. E fez a vontade de Deus. Irmãos, esse homem veio, terminou o que Deus queria que ele fizesse. Depois eu conto melhor isso. Irmãos, Deus então revelou um segredo aos seus apóstolos e profetas. Deus revelou um mistério. Que mistério é esse? Hein? Capítulo 1, versículo 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Amém. Ninguém sabia disso antes, mas agora Deus revelou para nós, através dos seus profetas, através dos seus apóstolos. Ó Senhor Jesus! Irmãos, esse é o mistério que Deus tinha guardado por séculos e gerações, porque esse é o mistério que vai fazer dar certo o projeto homem. Vai dar certo ou não vai dar certo? Versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe o que isso trouxe para nós? Trouxe para nós não só a redenção, não só perdão dos pecados, trouxe também, irmãos,
a volta do encabeçamento de Deus. E quando voltarmos à linha original da autoridade de Deus, irmãos, é para receber a vida de Deus. Ele me deu vida. Irmão, você não recebe a vida de Deus aqui na linha da autoridade clandestina. Aqui só se recebe morte. Mas aqui na linha da autoridade de Deus, você recebe vida. E aqui, irmãos, não é Cristo de uma forma objetiva, teórico, doutrinário. Esse Cristo é o Cristo em nós. Eu vou explicar agora um pouco melhor, porque o título dessa mensagem é o quê? Que Deus tenho eu? Faço essa pergunta para vocês agora. Que Deus você tem? Você conhece esse Deus? Você sabia que esse Deus, lá no Jardim do Éden, quando criou o homem, Ele queria ser o provedor universal do homem? Você tem essa ideia? Quando você lê Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, você tem que ter essa ideia. Deus criou o homem com todas as características para ele receber o quê? Tudo que Deus quer dar para o homem, começando pela vida. Deus é nosso provedor. Aqui entre os homens, na sua casa, quem é o provedor? Se você ainda vive com os pais, talvez seu pai, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu pai, ou os dois, é provedor, seu pai é provedor. Ou se você já trabalha, você é o provedor. E o provedor faz o quê? Trabalha, ganha dinheiro e provê a família, não é? De tudo que a família precisa. Dinheiro para fazer compra no supermercado, nas lojas, e pagar aluguel, pagar as contas. Esse é o provedor, homem. Mas, irmãos, Deus provedor é diferente. Deus provedor, Ele não precisa ir a nenhum supermercado para buscar compra, não. Deus provedor, Ele mesmo provê tudo que você precisa. Tudo vem dEle, tudo sai dEle, se origina dEle. Vocês entenderam a diferença? Então, se você tiver esse Deus, vou perguntar para você, se você não gostaria de repente, aqui no auditório achasse a lâmpada do Aladim? E de repente você esfregasse a lâmpada e saísse o gênio e disse: faça o seu pedido, meu Senhor, meu amo. Só que são só 3 pedidos, né? O mineiro é pão de queijo, uma Ferrari e mais um pão de queijo. Aí perguntaram para ele: por que você pediu Ferrari? Fiquei com vergonha de pedir 3 pão de queijo, 3 pães de queijo. Isso é só para descontrair um pouco vocês. Mas você tem esse Deus. Você tem esse Deus que pode dar tudo que você quer. Você sabia que você tem esse Deus? Mas o homem rejeitou. O homem não quis. O homem preferiu. Não é isso que nós lemos em Jeremias? Vamos ler de novo? Acho que nós temos até... Não sei se a ordem está certa. Aqui, né? Jeremias 2,13. Está aqui na frente, na tela. Mas eu vou ler desde o versículo 11 para vocês. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Irmão, não há uma nação que troca o seu ídolo, ainda que não seja Deus verdadeiro. É um Deus falso.
mas ninguém troca nem o seu ídolo por nada. Mas o povo de Deus trocou o Deus verdadeiro, não é assim? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, irmãos, é para espantar mesmo. Já pensou? Você hoje, desculpe usar essa, é só para você poder chegar mais perto de você. Você achou uma lâmpada de Aladim e você trocar por outra coisa, não é? Você trocar por um alfajor, trocar por um bombom, não é isso? Irmãos, espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Irmão, nem o Senhor acreditou que o povo dele pudesse fazer essa troca. Pois 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram e cavaram, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Irmãos, nosso Senhor é um manancial de águas vivas. Você sabia que do lado de Deus não precisa nenhuma caixa d'água, nenhum reservatório d'água, porque Deus, Ele derrama água sem fim. Ele é um manancial de águas vivas. Você sabe que a melhor coisa para se lavar, purificar uma coisa, é lavar com água corrente. Você não toma banho no chuveiro? Por quê? Porque vem sempre uma água nova. Quando você ensaboa, essa água nova vai tirando sujeiras, não é assim? É diferente você tomar banho numa banheira, né? E toda a água você continua se banhando dentro das próprias sujeiras também que você deixou, né? Então a melhor forma de purificar ainda é com a água corrente. E nosso Deus, irmãos, é essa água corrente que não para nunca. Ele é um manancial de águas vivas. Só que o homem foi cavar cisternas. Sabe o que é cisterna? É um poço, ou uma represa, um lago. Sabe quando você vai cavar um poço? Se você não tiver uma camada impermeável por baixo do solo, seja uma camada de argila ou uma camada de rocha, essa água não para. Essa água vai penetrar no lençol freático. Então, irmãos, o homem está, depois que saiu debaixo da autoridade de Deus, o homem está tentando cavar cisternas rotas. Por isso, irmãos, não funciona. Depois de toda a história dos patriarcas e do povo de Israel, irmãos, não funcionou. Não funcionou. Porque abandonaram o manancial de águas vivas. E você conhece que Deus você tem? Qual é o próximo versículo? Qual é o próximo versículo? Hein? Êxodo 3, 13. Que Deus você tem? Moisés perguntou para Deus: Deus, quando eu disser para o povo de Israel e falar com o faraó, o povo vai perguntar: quem é esse Deus que te mandou? Que eu direi? Qual é o seu nome? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Irmãos, você simplesmente tem um Deus que é o eu sou. Que você está precisando agora? Faça um pouco de reflexão. Você não aguenta mais uma situação, precisa de paciência. Ele é o eu sou. Você está precisando nessa hora um pouco mais de amor. Ele é o eu sou. Você precisa um pouco de paz. Você está sem paz. Ele é o eu sou. Ele é tudo que você precisa. Ele é o eu sou. Amém, irmãos? E quando Abraão, Deus fez aquela
promessa toda para Abraão, e Deus não havia dado um descendente para Abraão, porque a Sara era estéril, não podia ter filhos. E Abraão perguntou para Deus: Deus, será o servo Damasceno Eliezer, que está na minha casa, será o meu descendente? Deus disse: não, tem que nascer de você. Então, aquela noite, fez uma reunião familiar, e a Sara deu boas ideias, e ele coabitou com a serva Agar, e nasceu Ismael. Irmãos, vale ou não vale isso? Deus disse que não vale. Tem que nascer da Sara. Mas a Sara é estéril. Abraão vai falar: Deus, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho jeito. Tem alguma situação que você diz para Deus: Deus, não tem jeito. Aqui não vai sair, desse mato não sai não. Não sai cachorro não. Não é isso? Daqui não vai sair nada não. Mas Deus apareceu a Abraão em Gênesis 17. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou El Shaddai. Anda na minha presença e sê perfeito. Daqui a um ano, Abraão, a Sara vai te dar um filho, Isaque. Ele sim é o filho da promessa. Abraão não podia fazer filho com a Sara. A Sara não podia dar filho, mas Deus pode. Em Romanos 4 diz: Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem. Irmãos, você tem esse Deus. Que Deus tem você? El Shaddai. Eu sou o manancial de águas vivas. É o provedor universal. Irmão, tudo que eu preciso, Deus é. Não é maravilhoso, irmãos? Esse Cristo veio para dar outra chance para o homem. João 7, 37. Vamos falar desse versículo? João 7, 37. No último dia da festa dos judeus, quando tudo parecia voltar na rotina, o último dia é o dia máximo da festa, máxima alegria, comem-se, bebem-se, se festejam, mas a segunda-feira é sempre o dia mais odiado, né? Segunda-feira, hoje é segunda-feira, né? Tem um apresentador de noticiário que fala, quando chega na sexta, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado e domingo. Quando chega na segunda-feira, é a cara de segunda-feira, hoje é segunda-feira, porque tudo volta à rotina, tudo volta ao normal. Mas naquele dia em que tudo não passa de ser vaidade de vaidade, não há nada novo debaixo do sol, levantou-se Jesus e exclamou: vocês perderam aquele Deus provedor no jardim do Éden. Adão perdeu, abandonou Deus, que é manancial de águas vivas. Eu vou te dar uma outra chance. Eu vou dar outra chance ao homem. Quem tem sede? Quem tem sede? Agora é para quem tem sede. Eu venho para todos, mas só vai receber quem tem sede. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, agora esses rios que correm do manancial de águas vivas já não estão
já não está fora de nós. Agora pode estar dentro do homem. Vocês se lembram da conversa de Jesus com a mulher samaritana? O que Jesus disse? Quem beber desta água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, será nele, não se lembra? Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, agora esse manancial de águas vivas, essa fonte de água, não está mais fora de nós, irmãos, está dentro de nós. Como pode estar dentro de nós, irmãos? Porque ele se tornou o Espírito. Eu vou terminar de ler aqui. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ó Senhor Jesus. Mas graças a Deus, quando Jesus morreu, cumpriu tudo que Deus lhe deu para cumprir. Irmão, Jesus homem, ele veio como homem, ele venceu como homem. Ele em nenhum momento aqui na terra fez a sua própria vontade. Ele negou a si durante toda a sua trajetória. Ele não falou uma palavra que seja sua. Ele falou tudo que o Pai queria dizer. Ele não tinha nem o seu tempo próprio. Tudo que ele fazia era debaixo da determinação do Pai. Ele viveu uma vida de cruz, totalmente debaixo da autoridade de Deus, do encabeçamento de Deus. É o primeiro homem, irmãos, a viver debaixo dessa linha da autoridade de Deus novamente. Aleluia. Ele morreu e Deus o ressuscitou. Quando Deus o ressuscitou, significa que Deus aprovou esse homem. Jesus se tornou o Filho de Deus. Jesus, homem, se tornou o Filho primogênito de Deus. Como Deus, ele já era o Filho unigênito de Deus. Mas agora, como homem, ele se tornou o Filho primogênito de Deus. Por quê? A sua função hoje é de levar os muitos filhos de Deus à glória. Para onde ele foi? Porque ele foi glorificado. Na ressurreição, Deus o glorificou. Em Filipenses diz que ele ali, o que Deus o exaltou sobremaneira. Lhe deu um nome que está acima de todo nome. E a esse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E ele se tornou o Espírito. Mas como o Espírito? Esse Espírito já não existia? Está aqui, qual é o próximo quadro aqui? Ele se fez o Espírito. Como é que ele se fez o Espírito? Pergunto. Deus, era Deus. Ele se fez homem. Deus o enviou para ser um homem. Jesus, ele já teve a experiência de encarnação. Esvaziou-se e se humilhou. Tomou a forma humana. E viveu aqui na terra durante 30 e poucos anos, certo? E ele morreu numa cruz. Derramou seu sangue precioso. Para nossa redenção, também saiu água para nos dar a vida de Deus. E ele morreu, e ele foi sepultado, ele ressuscitou, ascendeu ao céu, ele se tornou o Espírito
Espírito que dá vida. Aleluia! Agora, irmãos, Ele pode entrar no seu espírito. Ele está no seu espírito? Esse é o Espírito que é, depois da glorificação de Jesus, nós hoje temos um Espírito feito sob medida para o homem. Você sabia disso? Porque o Espírito ainda não havia em Gênesis 7. É porque Jesus não tinha sido glorificado. Mas muitos estudiosos da Bíblia não entendem. Será que não existia já desde a eternidade passada o Espírito de Deus? Na Bíblia, a menção do Espírito humano, do Espírito Santo. Como aqui diz que o Espírito ainda não havia? Como pode dizer isso? Graças a Deus, se você for lá para Êxodo 30, você vai ver a forma de fazer o óleo sagrado da unção. Quem consegue dizer quais são os elementos para se confeccionar óleo sagrado da unção? Toma-se 1 hin de azeite puro. Esse hin de azeite puro significa o Espírito de Deus. E você tem que acrescentar 4 especiarias. Você tem que acrescentar mirra, cinamomo, cálamo e cássia. Azeite, uma medida, 1 hin de medida. Mirra, 500 ciclos. Cinamomo, metade, 250 ciclos. Cálamo, 250 ciclos. Cássia, 500 ciclos. Por que isso? Porque 4 especiarias, 4 é o número da criatura. E o homem é representante da criatura. 4, portanto, é o número do homem. Deus fez questão de acrescentar a humanidade de Jesus dentro do azeite puro, que é o Espírito de Deus. Deus fez questão de acrescentar 4 especiarias dentro desse azeite puro, que é o Espírito de Deus. E dentre essas 4 especiarias, se você somar, são 3 medidas de 500 ciclos. Estou certo ou não? O primeiro elemento, 500 ciclos. O último elemento, 500 ciclos. Os 2 do meio formam 500 ciclos. Estou certo ou não? Vocês são jovens, são rápidos na matemática, certo? Então, nós temos aqui, do 4, nós vemos 3 unidades de peso, ou não? Vocês estão enxergando ou não? 3 unidades de peso. 3 é Deus triuno. 4 é homem. Aleluia! E Pai, Filho e o Espírito Santo. E o do meio, Filho, foi partido em 2. Vocês estão vendo aqui? 250 ciclos, 250 ciclos. Portanto, irmãos, as 4 colunas, né? As 4 colunas que separam o santo lugar do santo dos santos, tem 4 colunas. E o véu que é pendurado sobre 4 colunas tem 3 entradas. Certo ou não? 3 entradas. 4 colunas, 3 entradas. Quando Jesus morreu na cruz, ele expirou. O céu se escureceu todo. O que aconteceu com o véu do templo? Rasgou-se de cima a baixo. Quer dizer, Deus rasgou. Deus foi lá e rasgou. Mas quando Deus rasgou bem no meio, qual foi a abertura dessas 3 aberturas? Qual foi a abertura que abriu para o homem entrar no Santo dos Santos? É a do meio. Vocês entenderam ou não? A do meio foi dividida em 250 ciclos. Então a do meio abriu. Irmãos, nós
não é o Pai que foi partido por nós. Não é o Espírito Santo que foi partido por nós. É Jesus que foi partido por nós. E o Jesus diz, eu sou o caminho. Agora nós temos um caminho novo e vivo para entrar no Santo dos Santos. E onde está o Santo dos Santos hoje? Está no seu espírito. E o que tem lá no Santo dos Santos hoje? Você que creu em Jesus, o que tem lá no seu espírito hoje? Hein? Hein? O Espírito está lá. O Deus triuno está lá. Ali está a arca do testemunho, não é? Ali estão os querubins, representando a glória de Deus. Irmãos, ali está o próprio Deus da glória. E você pode entrar a qualquer hora, com sangue. Ó Senhor Jesus. Então vamos misturar, já misturou, né? Já misturou aí. Eu nem comentei, já misturou aqui, ó. Já misturou azeite, mirra, cinamomo, né? Aí vamos misturar de novo, vamos lá. O azeite, pronto, o azeite. Mirra, aí. Cinamomo, cálamo, cássia. Pronto. Que é isso aí? É óleo composto da unção. E esse óleo composto da unção, irmãos, é o Espírito. O Espírito, irmãos, foi feito sob medida para você. Tudo que você precisa como homem, sofrimento que você está passando, Jesus passou. A angústia que você está passando, Jesus passou. Não acredito, Jesus não passou por síndrome do pânico que eu tenho. Jesus passou sim. Leia Marcos 16. Jesus passou, ele se sentiu pavor e angústia naquele momento, né? Irmãos, Jesus passou por tudo que você possa imaginar. Hoje, irmãos, todos esses elementos que você precisa está em o Espírito. Irmãos, essa noite eu vou terminar, mas eu quero que vocês saiam daqui valorizando o Espírito. Valorize que o Espírito hoje é um manancial de águas vivas. O Espírito é o eu sou. O Espírito é o El Shaddai. O Espírito é a fonte a jorrar para a vida eterna. O Espírito são os rios, o quê? De águas vivas que fluem de você para suprir as suas necessidades e para cumprir o propósito eterno de Deus. Irmãos, esses dias, nosso trabalho todo é fundamentar você com as coisas básicas. A leitura da Bíblia, oração, orar a palavra, você participar das reuniões, você tem toda uma vida normal cristã, uma vida, irmãos, tudo isso é para quê, irmãos? É para que nós daqui para frente, juntos, vamos construir uma vida da igreja com realidade daqui para frente. Amém, irmãos? Você está aqui porque Deus quer contar com você. Volte para a sua cidade, não reclame mais. Diga para o Senhor, Senhor, eu vou voltar para a minha cidade, eu vou voltar com essa missão. Eu tenho tudo que o Senhor me deu. E o que eu não tenho, o Senhor vai me prover. Porque Tu és o Deus provedor. Senhor, há de fazer com que a nossa vida da igreja, em todas as cidades, tenham realidade. E que todos nós aprendamos, irmãos, a viver no Espírito. Usar mais o nosso Espírito. Irmãos, seria tolice se a gente agora enxergou isso todo. Temos esse Deus provedor do Jardim do Éden, esse manancial de águas vivas.
está tudo isso dentro de mim, e eu não viver no Espírito, irmãos, estupefato deve ficar todos, porque, irmãos, não é possível. Deus fez tudo, agora do nosso lado, vamos andar no Espírito. Para terminar, Gálatas 5, ó Senhor Jesus, Gálatas 5, porque ainda vou pedir para o Ami vir aqui ajudar vocês a fazerem consagração essa noite para o Senhor. Tá bom? Quem quer se consagrar essa noite? Não podemos deixar passar, tá? Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Irmão, não tem conciliação entre os dois. A carne e o Espírito são opostos entre si. Não tem como você viver no Espírito e também viver ao mesmo tempo na carne, que às vezes é tão gostoso. Não tem como você viajar nas águas com um pé numa canoa, outro pé na outra canoa. Você sabe que você vira, não é isso? Você afunda. Então, irmãos, você tem que, por isso que o Romanos 8 fala, o pendor da carne dá para a morte, e o pendor do Espírito dá para vida e paz. Sabe o que é esse pendor? Vocês hoje já não tem mais, mas o relógio de pêndulo, vocês já viram relógio de pêndulo? Né? Quando pende para um lado e quando pende para o outro lado. Agora eu vou usar, né, já um instrumento de uma peça de um eletricista. Você tiver uma chave de, como chama isso? Chave de faca, né? Então, se a sua mente é que manda, a sua mente pode se conectar a um lado ou a outro lado. Se você conectar-se à carne, você vai ter morte. Mas se você conectar a sua mente ao Espírito, você vai ganhar vida e paz. Tudo depende da sua mente, tudo depende de você. Então, irmãos, daqui para frente, vamos nos consagrar ao Senhor, para colocar esse pêndulo, não mais na carne, vamos passar a viver, irmãos, cada vez mais no Espírito. Que tal? Vamos ligar para esse lado, porque se você ligar para o lado da carne, você vai receber morte, você está debaixo da linha clandestina de autoridade. Mas se você ligar para o Espírito, você vai estar debaixo da autoridade de Deus, e a autoridade de Deus é para fluir vida para você. Não é nada para meter medo em você, não é polícia, não é prisão, mas a linha de autoridade de Deus visa dar vida para você. Ele me deu vida. Uma vez debaixo da autoridade de Deus, Ele tem como te dar vida. Certo? Portanto, irmãos, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Não só precisamos aprender a andar e viver no Espírito, precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito. Daqui para frente, irmãos, você tem uma autoridade. Você tem quem manda. Não é mais você, é o Senhor quem manda. A autoridade agora é do Senhor. Você está disposto a entregar essa autoridade da sua vida para o Senhor? Diga agora para Ele: Senhor, entrego a minha vida para estar debaixo da tua autoridade. Entrega para Ele a sua vida. Ele vai guiar você. Ele vai guiar você. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Porque quando Gênesis 6 falou que o homem se tornou carnal, a gente não sabe explicar muito bem o que é ser um carnal. Mas ao ler as obras da carne, os itens da obra da carne aqui de Gálatas 5, nós passamos a entender um pouco o que é o homem carnal.
Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que são desavenças, ciúmes, iras. Tem ou não tem iras entre nós? Discórdias, dissensões, facções, formar panelas, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, porque não estão debaixo da linha da autoridade de Deus. Ora, agora, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, irmãos, não há lei. Aleluia. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A carne está morta, está lá na cruz. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora você entende por que nós invocamos o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Invocar o nome do Senhor, irmãos, é passar a chave para o lado do Espírito. Todo o tempo dependendo do Espírito. Uma vez eu estando debaixo da autoridade de Deus, Deus me supre vida. Irmãos, é assim que nós vamos edificar a igreja. Amanhã a gente fala sobre a igreja, sobre a vida da igreja. Vamos cantar um hino. Qual era o mesmo hino? Eu esqueci de guardar o número. S37. S37. Enquanto os irmãos preparam a música, eu quero fazer uma oração com vocês. Pode? Por favor, fiquem todos de pé. Eu vou fazer uma oração para o Senhor realmente dar entendimento para vocês. Vocês essa noite tomarem uma decisão, uma consagração que seja um marco na sua vida. Quero fazer uma oração. Ó Senhor Jesus. Senhor, obrigado por essa palavra. Tu és um manancial de águas vivas. O Senhor nos criou para estar debaixo do teu encabeçamento. Mas a queda do homem nos tirou debaixo desse encabeçamento. Ó Senhor Jesus, mas hoje, pela tua redenção, pela tua obra, nós podemos voltar, ó Senhor Jesus, a estar encabeçados em ti. Senhor Jesus, e obrigado, o Senhor se tornou tão acessível para nós. Senhor, teu Espírito está dentro de todo aquele que em ti crê. Ó Senhor Jesus, eu tenho esse Espírito. Ó Senhor Jesus, o Santo dos Santos está dentro de mim. E Deus está dentro de mim. O Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, eu sou, está dentro de mim. Eu posso contactar a qualquer momento. Ó Senhor Jesus, me livre da tolice de abandonar esse Deus, que é tão acessível para o homem, que invocamos o teu nome. Senhor Jesus, ensina-me a viver mais no Espírito. Ensina-me, Senhor, a tirar todo o provimento de ti, por meio do Espírito. Daqui para frente, Senhor, entrego a minha vida para ti. Não mais para viver na carne, não mais para estar debaixo da autoridade de Satanás. Quero estar encabeçado em Cristo, encabeçado em ti. Aceita a minha consagração. Senhor, aceita a minha oração. Jesus é o Senhor. Grandioso Deus, eterno, majestoso, tão glorioso Deus, foi solitário, queria expressar-se. Ele deu, o homem fez, para lhe dar sua glória, como um vaso desgosto criou.
Deixa o Senhor falar com você. Da vida eterna e reconciliação. Aleluia.